Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui no Deep Dive. Hoje a gente vai dar uma olhada num texto histórico bem influente, o Catecismo Maior de Westminster. Vamos focar ali nas perguntas 153 a 160, usando uma versão comentada para guiar a gente, tá? A ideia é entender o que esse documento diz sobre, assim, como escapar da ira divina, sabe? Qual o papel da fé, do arrependimento e como a palavra de Deus entra nisso tudo, como ela funciona, como ler, como pregar, como ouvir. É um material denso, né? Mas tem uma lógica bem interessante. Ok, vamos começar. Qual é a primeira grande questão que o catecismo levanta para quem, quer escapar das consequências de ter quebrado a lei de Deus? Oi. Pois é, a pergunta 153 vai direta nesse ponto. O catecismo afirma que para escapar dessa ira e maldição de Deus, que são vistas como justas, né, são exigidas três coisas fundamentais. Primeiro, arrependimento para com Deus. Segundo, fé no Senhor Jesus Cristo. E terceiro, usar com diligência os meios externos. São os canais, assim, que Cristo usa para nos dar os benefícios da mediação dele. Hum, Arrependimento, fé e esses meios externos. Interessante essa tríade. Mas por quê? Por que Deus estabeleceria esse caminho específico segundo a fonte? Olha, o comentário que a gente está usando, ele aponta para o amor de Deus e para um plano que ele já tinha, sabe? Antes mesmo de criar tudo. Um plano para salvar aqueles que ele escolheu, os chamados eleitos. Essa promessa de redenção, ela teria sido indicada logo depois da queda lá em Gênesis 3:15. Aquela ideia da semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, né? Que é interpretada como Cristo. Então, o arrependimento e a fé são tipo a nossa resposta necessária a essa oferta de Deus. E os meios externos são as ferramentas que ele mesmo designou para que essa salvação aconteça na nossa vida. Entendi. Certo. Vamos desmembrar isso, então. O arrependimento, por que ele é tão crucial? A fé sozinha não bastaria. É que o problema central é o pecado, né? Ser salvo da ira de Deus, para a visão do catecismo, é ser salvo do próprio pecado. E não dá para ser salvo do pecado sem reconhecer que ele é ruim, sem odiar ele, sabe? E sem querer ser livre não só da culpa, mas do poder que ele tem sobre a gente. É uma mudança de rota mesmo. Largar o pecado e voltar para Deus. Faz sentido. E a fé em Jesus Cristo, o que isso significa, assim, mais especificamente nesse contexto? Aqui a gente está falando da fé que salva, né? O comentário destaca alguns pontos importantes. Primeiro, é fé em Cristo. Ele é o alvo da confiança, não só um exemplo, entende? Segundo, é fé no Cristo que a Bíblia revela. Redentor, profeta, sacerdote, rei, o único mediador. E terceiro, importantíssimo, é confiar total e exclusivamente nele para a salvação. Nada de confiar em si mesmo, nas próprias obras, méritos, nada disso. Perfeito. Agora, esses meios externos. Se é Cristo quem salva e a fé nele é o ponto central, por que precisar de coisas como a palavra, os sacramentos, a oração? Não parece que isso diminui um pouco o papel de Cristo? É uma tensão interessante, e o texto meio que aborda isso. A explicação é que Deus, na soberania dele, escolheu usar esses meios, a palavra, o batismo, a ceia do Senhor, a oração, como as ferramentas normais, digamos assim, pelas quais os benefícios de Cristo chegam até nós. Eles não têm poder em si mesmos, entende? O poder é de Cristo, é do Espírito Santo. Mas Cristo usa essas ferramentas. Por isso, o catecismo fala em usar com diligência. O texto até critica quem despreza esses meios, chama isso de misticismo e diz que é perigoso porque ignora o jeito que Deus mesmo estabeleceu para trabalhar. Então são os canais usuais, mas não é que a graça esteja, absolutamente presa a eles. Exato. A pergunta 154 chama esses meios de exteriores e ordinários. Exteriores para diferenciar daquela ação interna do Espírito Santo, né? O novo nascimento, a santificação. E ordinários porque são a forma comum. Mas se admite que o Espírito pode agir de forma extraordinária sim.
Salvar sem o uso consciente desses meios, como em bebês que morrem ou pessoas com deficiências mentais graves, por exemplo. O comentário tenta fugir de dois extremos, sabe? A visão que prende a salvação aos sacramentos da igreja, que eles associam ao romanismo, e a visão que acha que eles não servem para nada, que associam ao misticismo. A posição do catecismo são os canais normais que Deus instituiu. Entendi. E quais são esses benefícios da mediação de Cristo que chegam por esses canais? O que está incluído aí? Basicamente, tudo que Cristo conquistou para nós. Sua vida perfeita, seus sofrimentos, sua morte na cruz, isso inclui todas as bênçãos espirituais que a gente precisa para ser salvo e para viver eternamente. É o que nos torna, usando a linguagem da Bíblia, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Tá. E só para deixar claro o que o catecismo entende por palavra, sacramentos e oração aqui. São termos que podem ter vários sentidos, né? Sim, boa pergunta. A palavra, nesse contexto, é a Bíblia Sagrada, a palavra escrita de Deus e a mensagem central dela, a mensagem de salvação, que geralmente chega pela pregação. Sacramentos, para essa tradição teológica, são só dois: o batismo e a ceia do Senhor, porque eles entendem que foram os únicos instituídos diretamente por Cristo no Novo Testamento. Outros rituais são vistos como invenções humanas. E oração é a oração cristã mesmo, feita ao Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, e sempre em nome de Jesus Cristo como o único caminho até Deus, o único mediador. Certo. E quem é que recebe esses benefícios através desses meios? Para quem eles funcionam, digamos assim? A resposta do catecismo é bem direta: os eleitos de Deus. Mas o comentário adiciona uma coisa interessante, mais pastoral, sabe? Diz que o desejo sincero de buscar a Deus por esses meios já pode ser um sinal de que o Espírito Santo está trabalhando na vida da pessoa. Mas olha só, isso não é desculpa para ficar parado, né? A analogia que usam é a da agricultura. O agricultor depende totalmente da chuva, do sol que só Deus controla. Mas ele não fica sentado esperando. Ele tem que arar, plantar, cuidar. Boa analogia. Aí a gente chega num ponto que eu acho fascinante. A eficácia da palavra, na pergunta 155. Como exatamente a palavra, ou lida ou pregada, se torna eficaz para a salvação? O poder está nas palavras em si? A chave, segundo a resposta do catecismo, está no agente. O Espírito de Deus faz. Olha que interessante, não é a palavra sozinha, mas é o Espírito Santo que pega essa palavra e a torna um meio eficaz. E eficaz para quê? Para todo o processo. Para iluminar a mente com verdade, para convencer a pessoa do pecado, para humilhar, para fazer a pessoa largar a confiança em si mesma e se agarrar em Cristo. E mais, para transformar o caráter, para deixar a pessoa mais parecida com Cristo, para dar força contra a tentação, para edificar na graça, para consolar. Tudo isso acontece pela fé que o próprio Espírito gera na pessoa. Uau! Quer dizer, a palavra sem o Espírito Não salva. é isso. Exatamente isso. O comentário deixa bem claro: a palavra é o instrumento, a ferramenta, mas o poder quem tem é o Espírito. Pode até ter casos excepcionais onde o Espírito age sem a palavra, como naqueles casos que a gente mencionou, bebês, etc. Mas a palavra sem o Espírito não consegue gerar vida espiritual. Mas, mesmo sem essa ação específica do Espírito para salvar, a palavra pode ter algum efeito positivo. Sim, pode. O comentário fala da graça comum de Deus. É tipo uma influência boa que Deus dá para todo mundo, eleitos e não eleitos. Por meio dessa graça comum, a palavra pode ajudar a frear o mal na sociedade, sabe? Pode despertar a consciência das pessoas, promover uma certa ordem, uma moralidade, que eles chamam de justiça cívica. Isso não salva ninguém, claro, mas torna o mundo um lugar um pouco mais suportável. E, segundo o texto, isso justifica distribuir a Bíblia amplamente. Cita até o exemplo dos gideões que distribuem Bíblias em hotéis e tal. É como espalhar semente, né? Você não sabe onde o Espírito vai fazê-la germinar e salvar alguém. Interessante essa ideia da graça comum. O texto menciona leitura e pregação como formas de ter contato com a palavra.
mas parece que dá um destaque para uma delas, né? Sim, a pregação é mencionada como um meio especialmente usado pelo Espírito para a salvação. A leitura é fundamental, claro, mas a pregação, que é a proclamação e a explicação pública da palavra, é vista como o principal instrumento. O exemplo clássico que sempre dão é o do eunuco etíope, lá em Atos 8. Ele estava lendo o profeta Isaías, mas foi a pregação do Filipe que o Espírito usou para conectar os pontos para ele e levá-lo a Cristo. E essa necessidade absoluta do Espírito vem da nossa condição humana natural, é isso? Exato. A lógica por trás é que, por natureza, nós estamos mortos em delitos e pecados, espiritualmente mortos. Sem a ação do Espírito para dar vida, a palavra encontra ouvidos surdos, corações que não respondem. O Espírito usa a palavra em cada etapa da vida cristã. A regeneração em si, o novo nascimento, é vista como um ato direto de Deus, do Espírito. Mas, normalmente, ele acompanha esse ato usando a palavra para convencer, para iluminar, para atrair a pessoa a Cristo. Ok, vamos focar um pouco na leitura agora. Pergunta 156. A palavra de Deus deve ser lida por todos, qualquer pessoa? Sim, o catecismo diz que pessoas de todas as categorias devem ler. Em particular, cada um para si mesmo e também com suas famílias. Agora, a leitura pública na igreja durante o culto, essa sim é vista como um ofício específico, algo restrito aos ministros ordenados. Isso meio que implica que as pessoas têm o dever de aprender a ler, né? Para poder acessar a palavra diretamente. O comentário sugere que sim, e aponta que, historicamente, onde o evangelho chegou, a alfabetização cresceu muito. As pessoas queriam ler a Bíblia por si mesmas. E a leitura em família também é super enfatizada. É vista como um dever dos pais, dentro da aliança com Deus, para passar a fé adiante para as próximas gerações. O culto em casa, com a Bíblia, é uma prática importante para eles. O texto fala também da importância de traduzir a Bíblia para as línguas vulgares. O que é isso exatamente? Línguas vulgares é só um jeito antigo de falar das línguas comuns, do dia a dia das pessoas. Português, inglês, espanhol, etc. Em contraste com línguas eruditas ou litúrgicas, como era o latim na época da Reforma. A tradução da Bíblia é vista como essencial. Para quê? Para que todo mundo, de todas as nações, possa ler e entender a palavra diretamente. É parte de cumprir a ordem de Cristo de levar o Evangelho a todos os povos. Faz todo sentido. Agora, a pergunta 157. Essa parece crucial. Como a palavra deve ser lida? Não é só passar os olhos pelas letras, certo? Definitivamente não. A resposta aqui é, nossa, bem detalhada, mas dá para agrupar em alguns pontos-chave. Primeiro, a atitude com que se lê. Precisa ter uma alta reverência, sabe? Tratar a Bíblia como algo único, a palavra de Deus mesmo, o padrão final, e ter a convicção firme de que ela é a palavra de Deus, não que ela só contém a palavra de Deus misturada com ideias humanas, nem que ela só se torna a palavra de Deus quando a gente tem uma experiência. Não, a convicção é de que ela é. Entendi, a atitude. E depois? Depois vem o propósito e a dependência. A gente deve ler com o objetivo de conhecer a vontade de Deus, de crer nele e de obedecer. Não é só para acumular informação ou por curiosidade. E, ao mesmo tempo, reconhecer que a gente tem limitações, que nossa mente é afetada pelo pecado e que a gente precisa da ajuda do Espírito Santo para entender direito. Isso leva à oração, pedir a Deus por entendimento. Certo. Atitude, propósito, dependência. E o método de leitura em si, tem alguma dica? Tem, sim. Aí entra a diligência e a profundidade. Ler com esforço, com perseverança, prestando atenção no conteúdo, no contexto geral. Sabe aquela coisa de tirar versículo do contexto? Então, evitar isso. Também envolve meditar, pensar seriamente sobre o significado e fundo, como se fosse uma mina de ouro. E a aplicação pessoal, buscar como aquilo se aplica à minha vida hoje. E, por fim, a abnegação. Estar disposto a deixar de lado nossas próprias opiniões, nossos preconceitos e se submeter ao que a Escritura ensina.
É uma leitura bem ativa, sabe? Dependente de Deus, mas ativa e buscando transformação. Nossa, é realmente uma abordagem bem completa e exigente para a leitura. Ok, vamos mudar o foco para pregação. Pergunta 158. Quem é que pode pregar oficialmente na igreja? Aqui o catecismo é bem restritivo. A pregação oficial na igreja deve ser feita só por aqueles que são suficientemente dotados e devidamente aprovados e chamados para tal ofício. Suficientemente dotados? O que isso quer dizer na prática? Quais são esses dons? Olha, envolve algumas coisas. Qualificações espirituais, claro. A pessoa tem que ser convertida de verdade, ter uma vida cristã consistente, mas também qualificações intelectuais, capacidade de pensar com clareza e educacionais. O comentário defende muito a necessidade de um preparo teológico formal, tipo seminário. O argumento é que lidar com as verdades de Deus é algo muito sério, exige um preparo tão rigoroso quanto o de um médico, por exemplo. Admitem que Deus pode, às vezes, chamar alguém sem esse preparo formal, mas veem isso como exceção, não a regra. Entendi. E a parte do devidamente aprovados e chamados? Isso tem a ver com um chamado duplo. Tem o chamado interno, que é aquele desejo pessoal, aquele senso de vocação que a pessoa sente, que vem de Deus, junto com os dons para isso. E tem o chamado externo, que é o reconhecimento e a validação da igreja. Isso acontece através de processos como avaliação, licenciamento, ordenação. O ministério é visto como um ofício que Deus instituiu dentro da igreja, não como uma coisa que cada um faz por conta própria, sabe? Fora da estrutura da igreja. Certo. E uma vez que a pessoa está apta e chamada, como ela deve pregar? A pergunta 159 entra nisso, né? Quais as características de uma pregação fiel segundo o texto? Sim, e aqui também tem uma lista rica. Mas a gente pode destacar alguns eixos principais. Primeiro, a fidelidade ao conteúdo. Tem que pregar a sã doutrina, ou seja, a doutrina verdadeira, fiel à Bíblia. Pregar todo o conselho de Deus, sem esconder as partes difíceis ou que as pessoas não gostam de ouvir, como o pecado, o juízo, só para agradar. Segundo, a clareza e a diligência. Tem que tornar a mensagem clara, compreensível e pregar com fervor, com esforço, com persistência. Aquela frase "a tempo e fora de tempo" significa pregar em todas as oportunidades, formais ou informais. Terceiro, a dependência do Espírito. O pregador deve confiar no poder do Espírito Santo para fazer a mensagem ter efeito, e não na própria capacidade de falar bonito ou em técnicas humanas. E quarto, o foco correto. Pregar com sabedoria, adaptando a linguagem para quem está ouvindo, mas sem mudar a verdade. Pregar com zelo, que é um amor sincero por Deus e pelas pessoas. Cobrimos a pregação, mas a comunicação é uma via de mão dupla, né? E a responsabilidade de quem ouve a pregação. A pergunta 160 fala justamente disso. O que se exige dos ouvintes? Exato, a responsabilidade não é só de quem fala. Dos ouvintes, o catecismo exige, primeiro, uma preparação e uma disposição ativas. Isso significa ir aos cultos com regularidade, preparar a mente, tipo, evitar ficar pensando nas contas para pagar durante o sermão, especialmente no domingo, orar pelo pregador e por si mesmo para receber bem a palavra e evitar distrações, né? Chegar atrasado, dormir e ficar conversando. Segundo, uma audição que é ao mesmo tempo crítica e submissa. Como assim? Eles devem comprovar o que ouvem com as escrituras, fazer como os bereanos lá de Atos, sabe? Para ter certeza que a fé está baseada na palavra de Deus, não só na autoridade do pregador. Mas, ao mesmo tempo, quando a mensagem é confirmada pela Bíblia, devem recebê-la com fé, com amor, com mansidão. Aceitar toda a doutrina bíblica, mesmo aquela parte que a gente acha difícil ou que não agrada muito o nosso ego. Terceiro, uma internalização ativa. Não é só ouvir e esquecer. Exige-se meditar sobre o que foi ouvido, conversar sobre a mensagem com outros crentes para entender melhor, algo que o comentário diz que anda meio esquecido hoje em dia, e esconder no coração, ou seja, guardar a verdade na mente para que ela molde o pensamento e a vida. E, finalmente, talvez o mais importante, a prática. A palavra que a gente ouve tem que manifestar os seus frutos na vida. Aquela ideia de que a fé sem obras é morta.
O objetivo final é uma vida transformada, uma vida de piedade, de obediência. O comentário até usa um personagem do livro Peregrino, o Tagarela, como exemplo negativo. Alguém que fala muito sobre religião, mas a vida não muda nada. Uau! E o Carlos, fazendo um resumo rápido, para o catecismo, para escapar da ira divina, precisa de arrependimento e fé em Cristo. Esses dons geralmente chegam até nós pelos meios que Deus mesmo ordenou: a palavra, os sacramentos, a oração. E a palavra especificamente, seja lida ou pregada, só funciona de verdade pela ação soberana do Espírito Santo. Mas isso não tira nossa responsabilidade, né? Temos que ler com reverência, com diligência, pregar com fidelidade, com clareza e ouvir com preparo, com discernimento e, principalmente, com vontade de obedecer. Exatamente. Fica muito clara essa tensão dinâmica, essa parceria, pode-se dizer, entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Deus age de forma soberana pelo Espírito, para dar vida e fazer a palavra dele ser eficaz. Mas ele nos ordena a usar esses meios com seriedade, com esforço, com atenção. E isso deixa a gente com uma questão para pensar, né? Essa interação constante, depender totalmente do Espírito e, ao mesmo tempo, ser chamado a agir, a estudar, a meditar, a se esforçar. Sem dúvida nenhuma. O catecismo não abre mão de nenhum dos lados. A palavra sem o Espírito é letra morta, não adianta. Mas o Espírito normalmente age através da palavra que é usada com diligência. Então, como a gente encontrou equilíbrio prático nisso no dia a dia? Como viver essa dependência radical do Espírito sem cair na preguiça, na passividade? E como assumir nossa responsabilidade de estudar, de buscar sem cair na autoconfiança, no achar que depende só da gente? Essa é uma questão fundamental para a vida cristã, que esse material antigo nos provoca a refletir hoje. Uma excelente provocação para a gente terminar. Esperamos que essa análise aqui dos ensinamentos do Catecismo Maior de Westminster tenha sido útil, tenha sido instigante para você. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima.